né? Orientador, idem, né? Comecei a gravar agora, né? Orientador, idem, porque a gente lê tantas vezes o texto de cada orientando, de cada orientanda, que alguns erros passam batido, né? E aí ainda tem algumas coisas mais delicadas ainda, né? E aí a gente vai ter que fazer um acerto, um acordo aqui entre nós de como é que a gente vai dar conta desse outro elemento, que é o seguinte: às vezes um elemento que eu corrigi em um dos feedbacks, quando vocês me retornam um outro texto, né, não sei se salvam mais de um arquivo nos seus computadores, aquele elemento não está corrigido no outro texto, mas na minha cabeça está. Né? Então, isso aconteceu com um trabalho final, que foi defendido, já foi aprovado, né? Com regra de ABNT. Né? A gente tinha feito a revisão ABNT no penúltimo feedback, né, junto com algumas questões de ortografia e gramática, né, mas tem alguns elementos teóricos também na sugestão, que a menina precisaria reescrever. Quando ela mandou a coisa para mim, mandou para a ABNT não revisada, ou seja, mandou o mesmo texto que tinha mandado para mim antes do penúltimo feedback. E na minha cabeça eu tinha revisado a ABNT. Né? Então, o texto, quando eu fui revisar o texto para a coisa da banca, eu percebi que o texto estava com problema de ABNT. Né? Não era um errinho, mas era uma série de pequenas coisas. Né? Então, a gente vai precisar criar uma disciplina nesse sentido. Né? Eu mesma vou me autodisciplinar para numerar os feedbacks, porque aí vocês sabem de que feedback a gente está falando, né? Não, isso aqui é o feedback 1 da professora, isso aqui é o feedback 2 da professora, né? E aí vocês alterarem também o título do texto de vocês quando enviarem para mim. Eu acho que esse é o acordo melhor para a gente não cair, né, nessa pegadinha muito comum, né, de chegar no texto, né, que eu acho que está tudo certo quanto a um determinado aspecto, né, e corrigir direto aquilo que eu tinha encaminhado anteriormente e não prestar atenção que alguns elementos, né, foram erros repetidos, né, de uma versão anterior. Né? Então, a gente se atentar a isso, porque nem sempre é possível a releitura integral pelo orientador. Isso num mundo perfeito, onde o orientador ou a orientadora tivesse menos alunos, menos disciplinas, né? Onde os professores pudessem trabalhar numa perspectiva integral da dedicação ao seu trabalho docente, acadêmico e de orientação. Né? No mundo perfeito, isso seria o ideal, né? Que a gente pudesse fazer leituras e releituras integrais diversas vezes durante o semestre, mas nem sempre isso é aplicável, né? Então, acho que funciona a gente mudando os títulos, né, para que a gente consiga se localizar, né? Eu sempre faço isso com os meus orientadores, por uma disciplina interna minha, não por acordar isso com eles, né, mas por uma disciplina interna minha de cada mexida que eu dou no meu texto, eu sinalizo no título.
né? Então, se eu passei a noite lendo 20 páginas do meu próprio texto e mudei um parágrafo, pode ter certeza que esse um parágrafo vai ser responsável por uma atualização de título, porque se eu passei a noite lendo 20 páginas e mudei um parágrafo, é porque aquilo ali foi necessário, né? Então, é para que eu mesma perceba o avanço, né, dos meus textos, eu saio fazendo essa mudança de nomenclatura. Bom, gente, a gente não está no presencial e isso é sempre uma questão, né? Essa tela, por mais que tenha sido a nossa alternativa de continuar construindo conhecimento, continuar educando ao longo da pandemia, essa tela realiza uma mediação, mas ela é fria, de certa forma, né? Dá para cochilar, né? Dá para não estar exatamente presente e envolvida nas atividades. Então é sempre um desafio, né? É sempre um desafio que a gente consiga construir a relação mesmo e que a gente possa refletir mesmo sobre o que a gente está fazendo junto. Isabelle, nosso grupo é de 6 pessoas, né? Somos a Monique, a Amanda, você, a Susan, a Milena e a Maraísa, né? Então, não sei exatamente se todas viram o aviso. Lembrando no inbox aqui, né, para ver se elas chegam, não custa nada. Bom, mandei o convite aqui no inbox, caso elas não tenham feito, não tenham visto no grupo. Tem essa coisa, né? Enfim, essa coisa virtual, né? Ela é diferente, né? Como eu vinha dizendo, mas eu gosto sempre de a gente fazer uma coisa mais filosófica, mais de a gente se dar, né, um momento de pensar, né, o que a gente, né, tá fazendo efetivamente, né, ao produzir conhecimento. Sei que, né,
a grande questão do TCC é concluir o curso, ter o diploma, mas ela é, sobretudo, construir conhecimento, né, se colocar como autoras, né, falar em primeira pessoa sobre a educação. Então, esse é um momento muito, né, muito importante da formação de vocês, né? Então, queria convidar vocês a duas coisas, né? Refletirem um pouco, né, sobre uma música que eu vou colocar aqui agora, né? E, né, em seguida, né, ou mesmo durante o processo da música, escrever, compartilhar no link que eu vou colocar aqui no chat, sobre a expectativa de vocês para a feitura desse TCC, né? Não é simplesmente o texto que dá acesso ao diploma, é o processo de autoria de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela, né, da música aqui, e vou jogar aqui para vocês o link. Então, esse link aí vocês vão colocar palavras. O que vamos fazer com as novas invenções? Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser para queremos de fato um relato, retrato na série do mistério da luz, luz do disco voador, pra iluminação do homem, não carente sofredor, tão perdido na distância, namorada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber
Se foi permitido ao homem as coisas conhecer. É melhor que todos saibam que pode acontecer. Queremos saber. Bom, né? Então, Você foi. Eu quero saber, né? Quais são as expectativas aí. Eu botei esse linkzinho aí para vocês responderem, né? Com palavras, né? Isso que a gente faz em sala de aula com tarjetas coloridas. Essa é a tarjeta colorida que a tecnologia dá para a gente fazer essa nuvem de ideias, né? E aí, alguém mais? Todo mundo já colocou? Sim ou não? Eu já coloquei, professora. Pronto. Olha lá. Essa aqui, né, é a nossa nuvem, né, de palavras, né, gerada a partir dessa nossa breve reflexão aqui, né, amadurecimento, finalização, qualificação, conhecimento, livramento, desafio, escuta e realização, né? Então, vou guardar, né, essa imagem aqui para que a gente possa, né, mais tarde, né, na nossa finalização, né, que é uma das palavras que vocês trouxeram, né, a gente se deparar, né, com essas expectativas da gente, né, do começo, né, dessa jornada, né, que é muito importante, né, afinal de contas, o conhecimento, como a música do Gilberto Gil coloca, né, eu acho essa música belíssima, de uma poesia imensa, né, o conhecimento deve servir à emancipação do homem, né, a gente está vivendo um momento de crise profunda, eu acho que nenhuma de nós jamais imaginou, né, que estaríamos vivendo há mais de um ano com pouco contato social, vivendo sobretudo com a mediação das telas de computadores,
convivendo com notícias diárias sobre grandes quantidades de mortes, né? As pessoas falando em estabilização da pandemia, fim da pandemia, com o avanço da vacinação, a gente ainda tem algo muito próximo a 1.000 mortes por dia, né, mesmo com uma parcela significativa de vacinados da nossa população, né, e já tem cientista aí falando que a gente vai viver, não nesse modelo que a gente está agora, mas viver mais uns 6 anos com os impactos da pandemia, né? Então, acho que nunca se falou tanto em ciência, sobretudo nas ciências da saúde, nas ciências biológicas, como atualmente, né? A gente até brinca aqui em casa que, de repente, epidemiologista, farmacêutico, né, médico intensivista, né, algumas especialidades se tornaram celebridades, né? Então, quem produz remédio, né, quem está ali na pesquisa de vacina, quem estuda epidemias, biólogos, enfim, viraram celebridades, né? A gente é capaz de encontrar esses cientistas no aeroporto e conhecer eles, como a gente conhece, né, os atores, atrizes da TV, de tanto, né, que a gente discutiu elementos científicos durante esse período, e, no entanto, a gente tem pesquisas já comprovando a grande diferença regional entre os países ricos e países pobres, né, sobre a distribuição da vacina. E pasmem, né, até mesmo no interior das cidades, né, aqui em Recife, foi produzida uma pesquisa que mostra que os bairros que mais vacinam são os bairros mais ricos da cidade, né? Ou seja, o acesso à informação e o acesso às tecnologias, já que o processo de agendamento em Recife é todo informatizado, são determinantes também para o acesso a essa vacina que tem salvado vidas, né? Então, essa ciência, esse conhecimento a ser produzido, ele ainda precisa muito ser democratizado, e acho que a gente, da educação, a gente tem um compromisso muito importante, né, com a democratização do conhecimento, né? Renovando mais uma vez, né, a minha grande alegria, assim, né, de estar participando da pesquisa de vocês como orientadora, né? São pesquisas muito originais, né? São pesquisas ousadas, né? E acho que a gente vai produzir excelentes textos. Bom, compartilhei lá no grupo mais cedo 2 textos teóricos, né, que vão marcar o nosso próximo encontro, o encontro da próxima quarta-feira, dia 11, onde a gente vai discutir aspectos metodológicos desta etapa, né, do desenvolvimento da pesquisa de vocês, baseado nas 2 perspectivas dos trabalhos desse meu grupo de orientação, que é a pesquisa bibliográfica documental, essa metodologia específica, que está no trabalho da Amanda, que está no trabalho da Monique, acho que de vocês 2, né? E a pesquisa de campo, pesquisa que vai buscar dados, sobretudo através de entrevista, ou a perspectiva do grupo focal, né, que a gente discutiu essa possibilidade da banca lá, né, Isabel? Então, esses 2 textos introdutórios é para afiar vocês, evidentemente, de acordo com o tipo de pesquisa de vocês. Vocês leem, né, o texto específico do seu tipo de pesquisa, né, e a gente vai ter essa conversa, uma parte de exposição e depois uma conversa mais direcionada sobre essas metodologias de pesquisa. Nossa primeira tarefa prática para quem vai ter pesquisa de campo
vai ser estruturar as entrevistas, né, questionários, e escolher os instrumentos pelos quais a gente vai realizar essa coleta, né? E para quem vai fazer a pesquisa bibliográfica, né, os ajustes, né, justamente desse tratamento teórico, dessa categorização, né, dos elementos que a gente vai discutir no formato final do texto, né? Então, isso é muito importante para essa etapa que a gente está agora. Vou compartilhar novamente a tela aqui para a gente trabalhar aqui, né, o que são elementos iniciais, né, dessa nossa desse nosso momento. Então, o texto do projeto e o texto do artigo, eles são formalmente diferentes e eles são, né, textos que se propõem a objetivos diferentes, né? Então, o primeiro elemento, né, que eu acho importantíssimo, né, para a gente pensar, é o que do projeto permanece, né? Se for um esforço de escrita que vocês fizeram no primeiro momento, né, e que agora, né, como assim é outro texto, outro formato, eu não vou poder aproveitar nada? Então, essa é uma pergunta que a gente, né, sempre retoma, né, nesse momento, né, que a gente se reencontra, né, para a finalização do TCC. Esse trabalho de campo, para quem vai fazer, é um elemento fundamental, né, da nossa caminhada nesse semestre, e a construção desse texto final, né? Esses são elementos, né, fundamentais, né, dessa etapa, né, que muitas vezes é chamada de TCC2, né, mas aqui na Unifacol a gente chama de projeto, o primeiro momento, e TCC, esse segundo momento agora, né? Então, partir do projeto, né, essa coisa que eu vinha colocando aqui, né, sobre esse aproveitamento do texto, né? O projeto de pesquisa é o mapa, é o seu mapa, é a sua bússola, é ele que vai orientar você no campo de pesquisa, né, para quem tem pesquisa de campo, e é ele também que será a base para todo o processo de análise de dados, né? Você sempre vai retomar objetivos de pesquisa, né, a tua pergunta de pesquisa, isso tem que estar muito latente no teu texto do artigo. Por quê? Porque as perguntas a serem feitas nos questionários e entrevista, os elementos a serem observados, né, focados, né, nas observações, para quem vai fazer observação de campo, devem seguir um roteiro, e esse roteiro são os nossos objetivos de pesquisa que apontam, né? Então, naquela tarefinha, né, que é a nossa primeira tarefa prática para quem vai fazer pesquisa de campo, retomar os objetivos de pesquisa para estruturar esses elementos de coleta de dados a partir dos objetivos de pesquisa, né? Tem gente que pergunta logo, mas quantas perguntas tem que fazer na entrevista para cada objetivo de pesquisa? Não, depende muito, né? Porque às vezes uma pergunta dá conta, né, de uma perspectiva explicitada em um objetivo de pesquisa. Então, não faz sentido, né, dizer que o trabalho de escrita do projeto foi em vão, né, porque esse projeto ele vai ser a base da gente,
né? No mínimo, como um mapa, como uma bússola, como um guia. Além disso, há muita riqueza nos debates levantados no referencial teórico ou marco teórico sobre as contribuições na área estudada antes da nossa pesquisa. Para o pessoal da pesquisa bibliográfica, então, nem se fala, né? Então, muitos elementos desse texto, né, do marco teórico, da revisão de literatura, né, poderão ser reapresentados, né? É praticamente a parte do texto mais reaproveitável, né, para a escrita do artigo, né, a parte teórica. No tópico destinado a descrever o nosso percurso metodológico, isso já no artigo final, será resgatado também, embora de forma descritiva e usando o verbo no passado, porque aí a gente não está falando da pesquisa a ser feita, mas da pesquisa realizada, né? Então, falando a partir da experiência, a apresentação do caminho metodológico escolhido. Dúvidas em relação a isso, gente? Não? Avançamos, né? Então, para quem tem trabalho de campo, a precisão dos registros é fundamental. Oriento sempre a separarem um caderninho, né? Para a tese, eu tenho um caderninho de cor diferente para a parte teórica também. Esse é um caderno para um determinado aspecto teórico, outro caderno que está ali para o outro aspecto teórico também. Então, até para as questões teóricas eu separo o caderninho, né? Para a pesquisa de campo isso é mais fundamental ainda. Aí você pode dizer, não, mas, professora, a gente está fazendo o negócio todo com a tecnologia, então não vou precisar necessariamente de um caderno. Tá bom, se você não vai escrever à mão nada, que eu acho meio difícil, né? Acho que ninguém é tão tecnológico assim que não escreve mais à mão. Né? Não sei se minhas orientandas, alguém não escreve mais à mão, né? Mas, em caso de alguém que tenha digitalizado toda a sua, né, todo o seu processo de estudo, né, é possível, separa pastinhas, né, e vai registrando os documentos sempre com data, hora, local, né, trata-se de qual escola, né, isso é necessário, né, aí você vai dizer, não, mas professora, se eu estou fazendo sempre pelo Google Meet, né, então essa coisa local aí vai ficar desnecessária, não, porque você pode estar através do Google Meet, mas o professor está na escola, né? Então uma informação como essa é necessária também, né? É importante, né, que nesse processo, né, que a gente está vivenciando agora, os professores estão retomando as escolas, né, estão retornando às escolas, é importante, né, que a gente destaque se os nossos sujeitos continuam trabalhando remotamente ou se eles já estão de volta às suas salas de aula, né? Lembrando que no texto final, os nomes dos sujeitos de pesquisa serão preservados, assim como os nomes das escolas ou universidades onde eles trabalham, né? Então, a gente geralmente dá nomes fantasia no corpo do texto, né? Então, bota nome de flores, bota nome de frutas, né? Bota nome de santo, né? Bota nome de alguma coisa, né? Caso você não queira simplesmente enumerar professor 1, professor 2, professor 3, né? A gente coloca nomes fantasia, né? Lembrete aqui, né, como estamos trabalhando remotamente, mediados pelas tecnologias, é importante relatar que meios utilizamos: e-mail, WhatsApp, texto, voz, vídeo, Skype, Zoom, telefonema, né, bem como a frequência de contato ou tempo de feedback, resposta. É importante que essas informações estejam listadas, né, na parte metodológica do trabalho, para quem fez trabalho, para quem vai fazer trabalho de campo, né? Bom que se registre
como foram selecionados os sujeitos e os meios de comunicação com cada um, né? Então, algumas pessoas foram questionadas na banca, né, sobre esse processo de seleção de sujeitos. Isso precisa estar no texto final também, né, como é que os sujeitos foram selecionados. Ainda sobre o campo, cada entrevista deve ser transcrita integralmente. Professora, mas foi gravado, né, porque eu fiz pelo Meet, eu preciso escrever tudo o que o sujeito disse? Sim, e precisa escrever como ele disse. Se ele errar português, você vai copiar, vai transcrever com o erro de português, e no texto você vai escrever com o erro de português do sujeito e escrever SIC, entre parênteses, né, que é para dizer para o teu leitor que você sabe que tem um erro gramatical ali, mas que foi a forma como o sujeito falou, certo? Professora, então eu vou ter que dizer tudo o que a pessoa disse na minha no meu texto final? Não, você vai selecionar, mas você só seleciona depois que você transcrever integralmente, certo? Os dados dos questionários de resposta simples, direta, devem ser quantificados e, se possível, tabelados, né? Então, a gente diferenciar entrevista de questionário, a gente vai aprofundar isso também na aula sobre metodologia próxima, né? Em geral, os questionários eles são mais diretos e existem aplicativos onde a gente faz os questionários, e aí esses dados quantificáveis, eles devem aparecer quantificados no trabalho e, se possível, serem tabelados ou transformados em gráficos, certo? Professora, eu não sei fazer isso não, o aplicativo faz, certo? Aí a gente vai, cada caso, cada trabalho, ver como é que isso vai acontecer. Deve-se separar também, posteriormente, as respostas de cada sujeito às mesmas perguntas da entrevista, né? Isso a gente também vai aprofundar posteriormente em aula sobre análise de dados, certo? Cada um desses passos gera um documento que vai ajudar na análise de dados, né? Cada um desses passos que a gente vai fazendo sobre a nossa pesquisa de campo, né, vai ajudando a gente a analisar os dados, né? Não é você ir conversar com os sujeitos e querer escrever o artigo direto. Isso não dá certo, né? Vamos seguir os passos, né, para produzir um trabalho de qualidade, né, com cientificidade. Escolham nomes fantasias para os sujeitos de pesquisa e as escolas campo, né? E aí, por fim, né, pensando que nós temos as partes textuais, né, do nosso trabalho, que são a introdução, o desenvolvimento, o percurso metodológico e as considerações, quer dizer, a introdução, percurso metodológico, desenvolvimento e considerações finais, né? Então, essas partes aqui, o desenvolvimento diz respeito ao marco teórico, a apresentação e interpretação dos dados, né? Que, obviamente, a gente também vai dar um passo a passo, vai aprofundar sobre como desenvolver cada uma dessas partes textuais. Professora, e resumo, palavras-chave, são os chamados elementos pré-textuais, certo? Então, a gente não tem capa, por exemplo, no artigo, nem índice, sumário, né? É o texto direto. As referências biográficas, bem conhecidas de vocês, né? Lembrando sempre, todas as referências registradas, sejam de citações diretas ou indiretas, em conformidade com a ABNT, né? Não é a repetição das referências do projeto, é referência daquilo que foi utilizado na escrita do artigo,
Se você lê outro texto, um texto novo, pode acrescentar, não precisa ser, né, igual ao projeto, é um outro momento, é um outro texto, certo? Também, no artigo, é possível que a gente tenha apêndices e anexos, ou apêndices, né, ou anexos, né? Então, apêndices são elementos opcionais, representam textos elaborados pelo próprio autor, cuja finalidade é complementar o trabalho. A maneira como devem ser elaborados segue uma forma padronizada, identificada por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e do respectivo título. Então, exemplo, apêndice A, questionário, apêndice B, entrevista. São apêndices, portanto, os roteiros de entrevista, os questionários, evidentemente sem as respostas, os textos convite ou apresentação da pesquisa que você vai fazer para os seus sujeitos de pesquisa, então você coloca isso depois do texto do teu artigo como apêndice, e identificados assim, né, com essa forma. E os anexos, né, são elementos de natureza opcional também, representam os textos não elaborados pelo autor, olha aí a diferença entre apêndice e anexo, os quais cumprem o papel de conferir uma complementação ao trabalho. Então, graficamente, são representados por letras maiúsculas também, e em ordem alfabética, seguidas por travessão e do respectivo título. Observemos, portanto, anexo A, produções textuais da amostragem verificada. Então, por exemplo, se você quer mostrar algum texto escrito por um dos sujeitos, né? Se você quer mostrar um documento da escola, se você quer mostrar um documento do MEC, aí esses elementos vêm como anexos, certo? Então, apêndices de sua autoria, anexos de autoria de terceiros, né? E aí, na próxima aula, a gente vai tratar, né, dessa, da escrita em si, mas a partir dessa perspectiva metodológica, certo? Bom, por hoje, né, eu estava pensando mesmo em fazer essa acolhida, né, de vocês, né, e conversarmos sobre esses elementos, né, da escrita, né, e a gente começar o nosso semestre já agendando, né, os nossos momentos individualizados, né, de orientação individualizada, né. Então, eu estou fazendo um curso de extensão, tenho aula terças e quintas à noite, mas aí à noite vocês têm as disciplinas ainda, só Monique que está sem disciplina, então tem que ser no contraturno, né, como a gente vinha fazendo no semestre passado, com exceção de Isabelle, que trabalha no comércio, né, Belle? Como é que está a tua situação? A mesma coisa, professora. Aí é melhor a gente fazer o quê? Almoço? Pode ser almoço, eu tenho 2 horas de almoço. Pronto. Né? Vejam aí, né, horários, acho que 30 minutinhos, 40 minutinhos, né, cada uma, durante a próxima semana, né, que dia que fica melhor para cada uma. Professora, para mim fica bom na terça. Na terça, à tarde? Pode ser. Pronto. Qualquer horário. Por mim, tanto faz. Pronto.
Pode fechar todo mundo na terça, Isabelle? No Pode sim. almoço da terça e as meninas. Pode. Pronto. Então, terça, vocês três, e aí eu jogo lá no grupo para as meninas verem as datas para elas também, para a gente ver essa perspectiva, né? E aí eu vou ver uma boa perspectiva explicativa, Isabelle, para a gente discutir a possibilidade de fazer um grupo focal, né? Porque tu pretendes fazer uma prática e os professores falarem depois disso, né? Então, eu vou procurar uma pesquisa pronta que usou a metodologia do grupo focal e que explicite bem como foi essa metodologia. Eu procurei logo depois da tua banca, mas era uma pesquisa do grupo focal, uma pesquisa de doutorado, que a pessoa fez vários encontros com o grupo focal, que acho que não vai ser o teu caso, né? De repente posso até alterar e fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer a prática, eu vou reler o meu trabalho e ver o que é que poderia ser feito, ao invés de ser uma prática, já que pode ser que seja mais difícil fazer. Eu não sei exatamente se fica mais difícil, porque tem que ver a disponibilidade dos sujeitos, né? Justamente. Aí eu vou dar uma olhadinha, vou pesquisar também sobre isso, porque assim, férias eu não fiz nada. Mas. Não foi nada, né? Foi dormir, né? Dormir é importante, né? Porque assim, né? Eu não sabia que eu tava grávida, né? Descobri e aí fiquei só preguiçosa, minha filha. Eu fiquei só preguiçosa. Aí agora tô voltando às atividades. Mas tu tá com quanto tempo de gestação? Agora eu estou com 13 semanas, que é o equivalente a 3 meses e uma semana. Uma coisinha assim. E eu descobri tardiamente já, sabe? Já falou com o médico para vacinar? Covid? Sim. Não, pode não, viu, doutor? Viu, professora? Pode não? Não, pode não. É contraindicado para grávidas. Uma mulher? Eu vou fazer o quê? Mas vamos lá. Então é isso, gente. Acho que hoje, até por ter menos gente, né? A gente se despede mais cedo, né? E aí, quarta-feira, mesmo bate horário, mesmo bate canal, a gente se encontra muito feliz em revê-las, né? E vamos, né, concluir esses trabalhos que tenho certeza que vão ser, né, bastante exitosos, né? E lembrando, inscrições no EPEP estão abertas, né? Então, resumo expandido, como a gente inscreveu para o Congresso de Pedagogia da Unifacol, né? E para quem, né, tiver a possibilidade também de colocar já em formato de artigo, né, também tem essa possibilidade no EPEP. Tá bom, gente? Então, né, essa é uma outra conversa também, né, que a gente vai fazer na semana que vem também, e nos momentos individualizados, também retomar alguns elementos lá no grupo, certo? Grande abraço, né? Sejam bem-vindas, né, de volta, né? Boa noite, cheiro para todo mundo, e até terça, né? Quarta-feira a gente tem aula normal. Cheiro grande.